Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem assistindo esses vídeos, tá? Eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Primeiro, eu fiz essa identidade visual, tá? De mulheres e livros, na verdade, veio da infância, do que eu aprendi com meu pai, que ele dizia que se o mundo todo fosse destruído por uma terceira guerra mundial e sobrassem apenas os homens, né, os seres humanos e os livros, que o mundo construído seria melhor. E eu carrego comigo essa crença, tá? Tanto que eu comecei a fazer esses vídeos, é meio que um esboço de projeto de pós-doc, né, para incentivar os meus alunos a lerem. Eu trabalho na Prefeitura de Campinas, então eu estou fazendo sem objetivo de ganhar financeiramente nada com isso, porque é um projeto de um trabalho público, tá? Exatamente por isso eu estou divulgando e fazendo comentários de uma série de livros, né? Uma série de livros. Mas eu sempre dou privilégio, eu sempre dou ênfase aos livros que eu recebo gratuitamente, como os livros da prefeitura, porque esses vídeos eu utilizo na sala de aula, eu utilizo nas turmas, justamente para mostrar para os alunos como os livros podem ser legais, como pode ser interessante ler, como pode ser gostoso ler, principalmente nesse momento de tanta tensão social, econômica, emocional, por conta da Covid e da pandemia e tudo que está acontecendo, tá? Eu estou aqui com duas pastas, tá? Chamado Planeta da Leitura, tá? Que eu recebi justamente da prefeitura, com alguns livros gratuitos. E eu vou começar a apresentar justamente para os meus alunos, tá? Primeiro que eu vou apresentar é esse daqui, ó, Sonhos em Amarelo. Eu achei lindo o título e a capa, tá? É amarela, Sonhos em Amarelo, e falei assim para os alunos, né? Meio que instigando a curiosidade, a leitura e tal. Por que será que os sonhos são amarelo, tá? Tem aqui na própria capa algum comentário. Então o subtítulo é O Garoto que Não Esqueceu Van Gogh, tá? Então por isso Sonhos em Amarelo, porque faz referência à obra de Van Gogh, tá? E aqui nas orelhas, tá? Nas orelhas, esse livro é da editora Melhoramentos, tá? Então assim, é bom até comentar e dizer de onde vem e tal, né? Nas orelhas tá assim: em fevereiro de 1888, ou seja, século XIX, final do século XIX, Vincent van Gogh mudou para Arles, no sul da França. Para aquele espírito que parecia não encontrar lugar no mundo, era sua última chance, seu tudo ou nada. Van Gogh escreveu certa vez que apostava a vida em sua pintura. E de fato, era tanta ansiedade de compartilhar toda aquela beleza que enxergava e que não conseguia transmitir de outra maneira, que para ele pintar e ter seu talento reconhecido tornou-se questão de sobrevivência. Em Arles teve um grande amigo, o carteiro Joseph Roland. Enfim, Van Gogh foi acolhido pelos Rolands como se pertencesse à família. Apesar de sua grande produção, Van Gogh pintou somente nos seus últimos 10 anos de vida. Foi em Arles que o artista criou seus quadros mais famosos. Arles foi, portanto, seu paraíso e sua travessia final. Nessa ficção, criada por Luiz Antônio Aguiar é o autor desse livro, tá? Criada por Luiz Antônio Aguiar, um olhar atento, intrigado e fascinado acompanha o pintor. É Camille, o filho de Joseph, de 11 anos. Talvez só Camille tenha conseguido enxergar que em seus quadros Van Gogh criou para si o único mundo onde se via aceito e onde a paz de espírito e o amor eram possíveis para ele. Camille Roland foi retratada em diferentes oportunidades por Van Gogh. Um desses quadros, O Garoto de Kepi, um dos mais populares do pintor, está no Museu de Arte de São Paulo. Aí na outra orelha, né, da contracapa, Luiz Antônio Aguiar é carioca e aquariano.
Conheceu os quadros de Van Gogh em sua primeira viagem à Europa em 1974, quando pela primeira vez via aquela pincelada frenética, grossa, cheia de espírito, tive vontade de me ajoelhar diante do quadro, no meio do salão do museu. De lá para cá, confessa, sua emoção por tudo que diz respeito ao pintor só fez repetidamente se renovar. Luiz Antônio é casado com Marisa e este livro é dedicado ao neto dos dois, Vicente, tá? Então o próprio nome do neto foi inspirado no amor que o Luiz Antônio Aguiar tem pelas obras de Vincent van Gogh. E aqui na contracapa tá escrito, né? Como seria a convivência de um garoto de 11 anos e Van Gogh, um dos maiores gênios da pintura, para quem a arte se tornara questão de vida ou morte? Sonhos em Amarelo é uma ficção criada por Luiz Antônio Aguiar, que traz como personagens Vincent van Gogh, um espírito que era como um labirinto, e Camille Roland, o garoto que entre assombros e encantamentos, pinturas e sonhos esteve sempre próximo do pintor, no período em que este produziu seus quadros mais famosos. É uma ficção baseada na realidade, tá? E é muito interessante para os adolescentes, justamente por conta do protagonista ser justamente o Camille, que é um adolescente. Aqui, ó, conta a idade dele, eu já li, mas enfim, de 11 anos, tá? É muito bonitinha essa história. Eu tô fazendo esse vídeo para incentivar a leitura, inclusive porque os alunos receberam gratuitamente esse vídeo no ano anterior, tá? Boa leitura, bom prazer, divirtam-se e leiam.